Boa noite a todos. Daremos início à solenidade de entrega de título de cidadã benemérita do município de Paulo Frontin, conforme Lei 1311 do ano de 2022. Saudamos as autoridades e convidados aqui presentes. Na sequência, convidamos as excelências a seguir nominadas a ocupar vosso lugar na mesa de autoridades da presente sessão solene. Convido o excelentíssimo senhor presidente dessa solenidade, Crispim Viana de Moura, a ocupar vosso lugar. Convido a excelentíssima senhora vereadora Andréia Soraya Blaskiewicz a ocupar vosso lugar. Convido o excelentíssimo senhor vereador Celso Osmar Kaminski a ocupar vosso lugar. Convido o excelentíssimo senhor vereador Daniel Gomes a ocupar vosso lugar. Convido o excelentíssimo senhor vereador Fabiano José Bueno a ocupar vosso lugar. Convido o excelentíssimo senhor vereador Isidório Nicolau Peixe a ocupar vosso lugar. Convido o excelentíssimo senhor vereador Jandir Machado de Azevedo a ocupar vosso lugar. Convido o excelentíssimo senhor vereador proponente desta honraria, Martim Marques Bonfim, a ocupar vosso lugar. Convido o excelentíssimo senhor vice-prefeito municipal, Marcos Paulo Romaniuk, a ocupar vosso lugar. Convido o excelentíssimo senhor prefeito municipal Jamil Peixe a ocupar vosso lugar. Convido o vereador proponente desta solenidade, vereador Martim Marques Bonfim, a acompanhar nossa homenageada, senhora Diva Scaramella Ojibowski, até o lugar a ela destinado.
Neste momento, convido a todos que possam ficar em pé, nos voltarmos ao mastro de bandeiras e cantarmos o hino nacional e municipal. Uma serra chamada Esperança fez da mata uma oferta de paz e acolheu esse povo de longe que chegou sem olhar para trás. Com o tronco viçoso do pinho, altaneiro sobre cereais, foi subindo uma prece a Santana pela força de um braço capaz. Lá no alto a bandeira se inflama, alcançando horizonte sem fim, de um herói exaltando a fama. É a cidade de Paulo Frontin. Lá no alto a bandeira se inflama, alcançando horizonte sem fim,
de um herói exaltando a fama. É a cidade de Paulo Frontin, o Iguaçu que divide fronteiras, também une no mesmo ideal. As visões de um engenheiro valente, com a fonte que verte em cristal. O perfil ondulante borbulha a riqueza latente no chão, garantindo progresso e fartura ao que saiba dar seu coração. Lá no alto a bandeira se inflama, alcançando horizonte sem fim, de um herói exaltando a fama. É a cidade de Paulo Frontin. Lá no alto a bandeira se inflama, alcançando horizonte sem fim, de um herói exaltando a fama. É a cidade de Paulo Frontin. Gostaríamos de registrar a presença da excelentíssima senhora Carla Peixe, secretária municipal de Finanças, representando a Secretaria de Educação, a excelentíssima senhora Carla Sechim, a secretária de Indústria, Comércio e Turismo, senhora Ionara, ex-prefeito municipal, excelentíssimo senhor Hercílio João Dallazen. Convido o excelentíssimo senhor Crispim Viana de Moura, presidente desta sessão solene de entrega de título de cidadã benemérita, a declarar aberta esta referida sessão. Declaro aberta a sessão solene de entrega do título de cidadã benemérita do município de Paulo Frontin, a ilustre cidadã Diva Escaramélia Ugiboski, conforme a lei número 1311/2022. Convido o vereador proponente Martim Marques Bonfim a fazer uso da palavra. Obrigado, Cristiane. Primeiramente, quero cumprimentar a todos que aqui se encontram presentes, vereadores, autoridades, o ex-prefeito Hercílio, esposa, secretários, minha esposa, que se encontra ali também, os filhos, né, que vieram aqui prestigiar esse evento, e a nossa homenageada, o nosso excelentíssimo senhor prefeito também, né, aqui presente, e a nossa, o vice-prefeito, e a homenageada, que também se encontra aqui, para receber esse título justo, né? É um título justo a uma cidadã que é frontinense, que trabalhou nessa terra, que mesmo distante, pensava no município de Paulo Frontin, ajudava o município lá na Assembleia Legislativa. Nós políticos sabemos o quanto é importante ter esse contato lá dentro da Assembleia. O senhor Hercílio sabe, foi prefeito várias vezes. Então esses contatos ajudam bastante. E ela também, professora, escritora de livros, sempre elevando, e onde ela estava, ela dizia: eu sou de Paulo Frontin, eu sou uma cidadã de Paulo Frontin. Então sempre elevando o nome da nossa cidade de Paulo Frontin. Eu vou fazer aqui um breve histórico da Dona Diva, para que todos saibam, né, quais as atividades que ela já desenvolveu na vida, como que, né, nós chegamos à conclusão que deveríamos
dar esse título de cidadão benemérita, né, a Dona Diva Scaramella Ogibalski, nossa homenageada de hoje. Então, Diva Scaramella Ogibalski, filha de Francisco Scaramella e Itália Tortato Scaramella, nascida em Paulo Frontin, Paraná, em 31 de março de 1936, casada com Walter Ogibalski e residente nesta cidade. Tem 3 filhos, Francisco Antônio, Danilo Alfredo e Ulisses Orlando, em memória. 5 netos, Luíse, Felipe, Rúbia, Tiago e Bruno. E 5 bisnetos, Bento, Lino, Malu, Gabriel e a Elise. A senhora Diva Scaramella, hoje homenageada com o título de cidadão benemérita, é uma cidadã frontinense que, tendo sofrido muito cedo algumas perdas familiares e um casamento desfeito por incompatibilidades de formação, no início também teve perdas financeiras oriundas de várias situações envolvendo o patrimônio familiar, mas continuou sua luta de cabeça erguida e aos 21 anos assumiu a responsabilidade de criar e educar 3 filhos sozinha, numa época em que era difícil para a mulher. Ocasião também em que, sem acesso a parte da sua herança e sem recursos financeiros, decide, como muitos jovens fazem hoje em Paulo Frontin, sair de Paulo Frontin em busca de emprego e melhores condições para si e para seus filhos. Após chegar em Curitiba, consegue emprego com a ajuda de alguns parentes, que lá estavam, mas com dor no coração, tem de internar os 3 filhos menores, com 8, 7 e 5 anos, em um colégio de freiras, onde ela também passa a morar nessa instituição, até que consiga organizar a sua vida financeira. Quando saiu de Paulo Frontin, tinha apenas o primário completo e necessitava mais para conseguir um bom emprego. Então, passou a estudar à noite e concluiu o ginásio. Depois o normal e depois um curso de contabilidade. Após alguns anos, seus filhos vão para a cidade de Castro estudar no colégio agrícola, existente naquela cidade, em regime de internato. Enquanto Dona Diva cursava filosofia e psicologia na Universidade Federal do Paraná. Após a formação de seus filhos no colégio agrícola, todos vão se reunindo com a mãe Diva e ela, depois de muito trabalho e distanciamento com os filhos por imposição do destino, passa a ter o tão esperado convívio em família novamente. Agora, atuando como mãe e pai de 3 adolescentes, educa estes de modos a serem prestativos e educados no convívio social, quando então seu filho mais velho, para sua alegria, ingressa na Universidade Federal do Paraná, no curso de medicina, sendo hoje um médico obstetra e ginecológico, na cidade de Caçador, Santa Catarina. O seu segundo filho decide estudar engenharia civil e consegue aprovação no vestibular para o curso de engenheiro de operação, no antigo Cefet, hoje Universidade Tecnológica Federal do Paraná. E se forma em engenharia civil e depois se especializa em engenharia de segurança, morando hoje na cidade de Pinhais, Paraná. O terceiro filho decide cursar administração de empresa na Faculdade Bom Jesus. Em seguida, vindo a trabalhar e se aposentando na Assembleia Legislativa do Paraná. Após a aposentadoria, ele resolve, junto com sua mãe, Diva Scaramella, voltarem a residir em Paulo Frontin, definitivamente, onde, acreditando no potencial da cidade, abrem a empresa Fábrica de Móveis Santana, onde trabalharam até a morte recente de Orlando. Mesmo com todas essas dificuldades, estando longe de sua terra natal, a homenageada Diva Scaramella nunca abandonou Paulo Frontin. E durante os 40 anos em que trabalhou na Assembleia Legislativa, sempre procurou ajudar da melhor forma possível
os políticos e cidadãos frontinenses que a ela acorria nos gabinetes da Assembleia, procurando beneficiar nossa cidade, marcando reuniões e indicando caminhos para que nosso município conseguisse verbas através de deputados, como o falecido deputado Aníbal Cury, que tinha um carinho especial por Paulo Frontin e pela homenageada Dona Diva. E isso eu testemunhei pelas palavras do deputado Alexandre Cury, quando estivemos, né, na última semana, lá em Curitiba. Ele mandou um carinho especial para a Dona Diva, que ele não esquece da Dona Diva. Esse tipo de trabalho que a Dona Diva fazia, na maioria das vezes, passa despercebido pelas pessoas e quase nunca, né, a pessoa recebe o reconhecimento. Mas é de fundamental importância a amizade e o conhecimento que ela tinha dentro da Assembleia para que o município pudesse ser lembrado por aqueles que tinham o poder de ajudar. E esses trabalhos de bastidores, a homenageada fazia com orgulho de quem estava sendo útil à comunidade e foi útil à comunidade de Paulo Frontin. Concomitante aos trabalhos na Assembleia Legislativa, a homenageada também era professora no período noturno em diversas escolas em Curitiba, onde fez dezenas de trabalhos e cursos. Inclusive escreveu vários livros contando sobre sua terra natal, Paulo Frontin, o que nos dá orgulho em saber que a história de Paulo Frontin e de várias famílias fundadoras do município são contadas por quem as viveu. Dentre várias obras eu cito o livro Fazer ou Fazer de Conta. Eu tenho aqui vários livros que a Dona Diva escreveu, né? Foi lançado em 1983. O Menino Pensante 1 está aqui. Em 1984. O Menino Pensante 2 também está aqui. O livro A Emancipação Política de Paulo Frontin, 60 anos de emancipação política de Paulo Frontin, também está pronto para ser divulgado, né, para que todos tomem conhecimento. E ela ainda está escrevendo mais 2 livros, A Revoada dos Beijas-Flores e Pátria Amada Brasil, em parceria com as senhoras Marli Diásio e Beatriz Olivetti. Então, a Dona Diva, além do seu trabalho de funcionária pública, ela também ajudou na cultura, a expandir e a fazer com que a cultura de Paulo Frontin possa ser conhecida através dos seus trabalhos literários. Isso é importantíssimo. Temos também aqui algumas informações do currículo que a Dona Diva possui, que é invejável, né? São coisas que eu, que tenho um convívio até direto, às vezes com a Dona Diva, né, não sabia, mas fiquei sabendo agora, durante essa homenagem. Eu vou ler aqui para vocês verem o quanto ela era uma profissional dedicada, o quanto ela se esmerou para ser uma pessoa, né, melhor, para ser uma pessoa que buscava o conhecimento para poder ajudar quem dele precisasse, seus alunos, os nossos frontinenses, os políticos que iam na Assembleia. Conhecimentos básicos. Fez o antigo primário e ginásio, hoje chamado de ensino fundamental, no Colégio Santa Ana de Paulo Frontin, e outros 4 anos no Colégio Estadual João Macedo, em Curitiba, e o ensino médio, ou científico, se formou em contabilidade na Escola Técnica, anexa à Faculdade de Direito da Universidade Federal do Paraná, curso que habilitava a exercer a profissão de contador. E se formou para exercer também a função de professora do ensino primário no normal do Colégio Nilo Brandão, ambos em Curitiba.
Fez o curso de Filosofia Pura na Universidade Federal do Paraná, no período de 1966 a 69. E o curso de Psicologia, que acabou não concluindo, mas que também a licenciou para Psicologia Geral no ano de 1969. Fez cursos de Pedagogia e Supervisão Escolar de primeiro grau, ambos na Universidade Federal do Paraná, em 1975. E esses cursos permitiram a ela, então, exercer atividades de professora, orientadora e supervisora para ensino de primeiro e segundo grau. Fez cursos de especialização para o primeiro e segundo grau na Universidade Federal do Paraná. Cursou prática de escritório no Colégio Campos Sales, em São Paulo, e possui vários cursos de aprimoramento, totalizando mais de 700. Fez um curso no Centro Cultural Ítalo-Brasileiro Dante Alighieri de Curitiba, por 3 anos, onde frequentou o curso de língua, estrangeira italiana. Experiências profissionais da nossa homenageada. De 1961 a 65, trabalhava como auxiliar de escritório na empresa Demeterco. De 60 a 68, exerceu a profissão de professora regente de classe no curso primário. De 69 a 70, foi orientadora educacional no Grupo Escolar Sebastião Saporsky. De 70 a 73, acumulou as profissões de professora de artes e orientadora educacional do Centro Educacional Sebastião Paraná. Ainda em 1973, por decreto governamental, foi coordenar as atividades inerentes ao Programa Especial de Bolsas de Estudo para Filhos de Sindicalizados do Estado do Paraná, da Delegacia Regional do Trabalho. De 75 a 79, assumiu a função de coordenadora e desempenhou a supervisão do Colégio Hermelino de Leão. De 79 a 80, prestou serviços no gabinete do deputado Domício Scaramella, passando a exercer a função de revisora do Departamento Legislativo na Assembleia Legislativa do Estado do Paraná até 1983. Em 83, foi para o Fórum de Debates. Em 84, assumiu o cargo de supervisora e chefe do Programa de Estágios da Assembleia Legislativa. E perfazendo 20 anos de trabalho nesse setor. Em janeiro de 78, foi contratado pela Pontifícia Universidade Católica do Paraná como coordenador auxiliar no Departamento de Estatística. Em 1979, passou a responder administrativamente pelos cursos de Ciências Sociais, Estudos Sociais e Moral e Cívica. De 80 a 81, foi assessora do curso de Formação Social da PUC. De 82 a 84, passou a coordenação do psicotécnico da PUC. De 84 a 86, passou a ministrar aulas de História da Educação e Estrutura e Funcionamento do Ensino de primeiro e segundo grau no Colégio Lins de Vasconcelos e Estatística e Prática de Comércio no Colégio Aline Piché. Continuou trabalhando junto ao Sindileges como tesoureira, vice-presidente até 2010. De 2011 a 2019, já em Paulo Frontin, criou junto com seu filho Orlando a marcenaria denominada Móveis Santana. Ministrou aula em diversos colégios, lá na cidade de Curitiba. Trabalhou e colaborou em trabalhos profissionais em 1965, na montagem dos escritórios da empresa Oscar Materiais de Construção, participou de implantação do projeto Mercúrio do Senac Paraná, uma instituição respeitadíssima, escreveu apostilas de Relações Humanas e Educação Moral e Cívica para o Senac, apostila para o Ministério do Trabalho e Previdência Social, elaborou apostilas de Educação Moral e Cívica para a Federação dos Trabalhadores nas Indústrias do Estado do Paraná, a FIEP,
Elaborou a apostila de práticas de escritório para o Colégio Estadual Manuel Alencar Guimarães. Elaborou a apostila de psicologia para o Colégio Bom Jesus. Apostilas de organização e técnica comercial para o Colégio Americano. Elaborou e relatou o livro 8 anos de abertura do Parlamento aos Jovens para a Assembleia Legislativa do Paraná e colaborou em todas as edições dos livretos da Assembleia como redatora ou revisora durante os seus anos de atividade junto àquela instituição. Fez diversos serviços humanitários e comunitários, participando e ministrando palestras de relações humanas nas comunidades do Vale do Ribeira. Em 1977, participou da fundação e foi a primeira presidente da Associação de Proteção e Orientação à Menor Gestante, a Ternolar, ocupando esse cargo até 1985. Depois, recebeu, em 1981, o cargo de presidente de honra, onde ficou como presidente de honra até 1986. Colaborou como coordenadora pedagógica no período de 78 a 79, da montagem do CDEP-IAM, Centro de Desenvolvimento e Pesquisa do Instituto de Assistência ao Menor. Integrou em 1978, de março a junho, o projeto de estudos exploratórios sobre a estrutura do trabalho na região metropolitana de Curitiba, em convênio do Ministério do Trabalho com a Universidade Católica do Paraná. Em 1990, foi eleita diretora da creche da Asalep e montou todo o seu estatuto. Participou como fiscal de vários concursos vestibulares da Universidade Católica do Paraná, de 79 a 84, e também de vários concursos para agente fiscal. Durante o período trabalhado junto à PUC, fez parte também da comissão julgadora de poesias da universidade. Em 1993, foi eleita para fazer parte do Sindicato dos Professores, como representante de base da APP, Associação dos Professores do Paraná. Fundou a CAFAL, Associação dos Funcionários da Assembleia Legislativa, em 26 de 4 de 1985, transformada depois no sindicato denominado hoje Sindileges, ainda em funcionamento, que atende todos os funcionários da Assembleia Legislativa. Recebeu como homenagens a placa de prata pela Sociedade Soropitinista de Curitiba e pelo grupo de estágio da Assembleia Legislativa do Paraná. Então, este currículo aqui demonstra, né, o quanto a nossa homenageada merece receber esse título, né, do povo frontinense. Para a gente concluir, ainda a dona Diva, preocupada, né, com o nosso município, quando ela já estava aqui no seu retorno, né, e ela viu o quê? Uma fraca participação feminina na nossa política local. Então, no ano de 2012, ela se candidatou ao cargo de vereadora, mas não obteve êxito na eleição. Mas continuou a demonstrar a todos nós o seu respeito e a sua vontade de contribuir para o engrandecimento da cidade de Paulo Frontin. Com muita dedicação, esforço e trabalho de uma vida toda, a homenageada Diva Scaramella Ogiboski, que daqui saiu aos 21 anos de idade, mulher, desamparada, desprotegida e sem condições financeiras, mas com a responsabilidade de 3 filhos para criar, conseguiu atingir seus objetivos, mostrando para todos nós que com vontade, determinação, trabalho e fé, não existem obstáculos que não possam ser superados. E hoje, mãe de filhos sessentões aqui sentados, avó de 3 homens e 2 mulheres, e bisavó de 3 meninos e 2 meninas, é uma vitoriosa. Além de possuir esse currículo profissional impecável, vemos que a cidadã frontinense Diva Scaramella Ogiboski
contribuiu com a cultura e com a elevação do nosso município através das publicações destes livros que ficarão para a história de Paulo Frontin. A Câmara Municipal de Paulo Frontin, através de seus vereadores e seus funcionários, são gratos, Dona Diva, por poder homenagear esta filha de nossa cidade, que tem o nosso respeito, admiração e serve de exemplo a todos nós. A sua vida, Dona Diva, é digna também de um belo livro. Que Deus te proteja sempre. Parabéns. Neste momento, convido o vereador Martim Marques Bonfim a fazer a entrega do título de cidadã benemérita à senhora Diva Scaramella Ogiboski. Sentada mesmo, receba esta homenagem a todos os vereadores, é uma homenagem singela, que na verdade nós somos os interlocutores, mas é de toda a cidade que faz essa homenagem. Está faltando o vereador Natal Celso? Faltou, mas se ele teve algum compromisso. Mostrar para eles lá. Gostaria de... Em primeiro lugar, eu quero agradecer a Deus, porque para mim, o maior chefe do mundo é Ele. É a única pessoa que me amedronta. Às vezes eu sou tida até por meio doida, porque eu detesto a traição, eu detesto todas as coisas, mas agora eu queria pedir para vocês 5 minutos, pelo menos, se alguém quiser falar, porque eu sempre disse para os meus alunos que quando a gente está emocionado, a gente não deve falar. E hoje eu quero cumprir aquilo que eu ensinei. Então, se alguém quiser falar, eu deixo apresentar aos vereadores, se tem outro compromisso. O senhor prefeito, muito obrigado pela sua presença. E é o que eu disse. Eu sou a diva aqui e lá em qualquer lugar, porque um casal que está aqui, ele foi várias vezes prefeito, e eu admiro muito esse homem. Se veio algum benefício para Paulo Frontin e houve resultado, chama-se Ercílio Dalazen, porque eu acompanhei, porque eu era muito reciclada dentro da Assembleia. Eu até comentava com o deputado Aníbal, eu arrumo cama para os outros dormir, quando acerto uma coisa, ele me põe outra. O neto dele foi meu estagiário, ele levou de mão na minha sala e disse, é aqui que você vai ficar, é aqui que você vai aprender, porque ela é enérgica. Hoje, muitos vereadores me trazem abraço do deputado Alexandre. Foi meu estagiário porque o avô dele levou na minha sala e tratava ele de igual para igual. E cada vereador que vai lá, vem me dar um abraço do Alexandre. Eu gosto muito daquele menino, porque ele nunca se assoberbou de ser neto do grande chefão do Paraná. Que ele foi um mal útil para o Paraná, foi. Mas que ele foi um grande segurador de roubo lá dentro, porque ele não, o roubo de lá de dentro ia para o tribunal, o Ercílio sabe como, ia para o tribunal para ajudar as entidades. Porque o lucro da Assembleia ia tudo, no tempo do deputado Aníbal, para o Tribunal de Contas. Depois que ele morreu, aquilo virou uma bagunça total. Então, por isso que eu digo, ele foi um mal útil, mas foi. Foi bom para muito pobre, fez muita coisa,
E a Delmaria e o Ercílio tinham a felicidade de serem apadrinhados pelo Pisato. O Pisato adorava esse casal de prefeito de Paulo Frontin. E sempre me falava, o prefeito da tua terra é que eu mais ajudo. Só que me barro sempre, ele falava para mim, me barro sempre quando eu quero tombar alguma coisa histórica, e a dona Delmaria chora, mas eu não consigo, porque tem gente em Frontin que é contra coisa velha. E tinha casas aqui que não podiam ter sido demolidas. Isso o deputado Pisato sempre me falou. Então eu deixo para agradecer no final, quando eu já estiver mais calminha. Dou a palavra a qualquer pessoa. Obrigado, dona Diva. A palavra Dando continuidade, passo a palavra ao prefeito municipal de Paulo Frontin, excelentíssimo senhor Jamil Peixe. Quero saudar o presidente da Câmara, o excelentíssimo senhor Crispim, saudar todos os senhores vereadores presentes, senhora vereadora Andréia, né? Os secretários que se fazem presentes, enfim, e a família, né, da Diva, seu Ercílio, é um orgulho, é uma honra, né, de estar participando de um momento é gratificante, né, Diva? A senhora que está sendo homenageada aos 86 anos de idade, né, por merecimento, né? É um orgulho, né? Um belo histórico, belo currículo, né? Tem histórias, muita história, né, que nem a gente sabia. Tenho uma grande admiração pela senhora, né, pela pessoa que a senhora foi, que prestou trabalhos como professora, funcionária da Assembleia Legislativa do Estado do Paraná, e também escritora, né, desses livros. Parabéns, parabéns. Eu tenho muita admiração pela senhora e da forma que eu admiro. Tenho certeza que, além do prefeito, senhores vereadores que fizeram essa bela homenagem à senhora, o povo de Paulo Frontin tem um carinho especial pela senhora. Então eu quero deixar o meu abraço e os meus parabéns por tudo que a senhora fez na vida, pelas dificuldades que enfrentou e para chegar onde chegou. Parabéns para a senhora e para toda a família. Muito obrigado. Parabéns, obrigada. Neste momento, passo a palavra ao vice-prefeito municipal de Paulo Frontin, excelentíssimo senhor Marcos Paulo Romaniuk. Quero cumprimentar aqui o excelentíssimo senhor presidente desta Casa de Leis, cumprimentando o presidente, cumprimento aos demais senhores vereadores. Quero cumprimentar aqui o nosso prefeito municipal, senhor Jamil Peixe, companheiro de trabalho. Quero, de um modo especial, cumprimentar aqui a homenageada, dona Diva Escaramella, que traz aqui hoje, nessa noite, uma lição de vida e que a gente nem imaginava que ia passar por isso. Quero também saudar a todos que se fazem presente, especialmente a família da dona Diva. Também quero cumprimentar a todos que nos acompanham através das redes sociais. Quero cumprimentar também o ex-prefeito, o senhor Ercílio e a esposa. Enfim, desejo uma boa noite, uma noite linda como essa. A gente também se emociona, dona Diva, também se emociona. Nesta noite muito especial, vai a nossa homenagem à senhora Diva Escaramella, uma cidadã frontinense,
muito trabalhadora, que fez e ainda faz história em nosso município. Dona Diva, como carinhosamente é conhecida, sempre dedicada e que ainda jovem teve que ir em busca de trabalho, assim morando em outra cidade, consegue formar os seus filhos e agora residindo em nosso município, cidade onde nasceu e cresceu. Através dessa história de vida da Dona Diva, vemos que é possível alcançar os objetivos que almejamos. Deus abençoe grandemente a senhora com saúde, felicidades e vida longa. E também aqui me despeço, desejando uma boa noite a todos. Convido neste momento o presidente do Poder Legislativo Municipal de Paulo Frontin, excelentíssimo senhor vereador Crispim Viana de Moura. Uma boa noite a todos. Quero desejar uma boa noite ao prefeito que se faz presente, a todos os vereadores, a vereadora, aos filhos, ao nosso vice-prefeito, ao nosso ex-prefeito, Cílio Delazen, e a homenageada, né? Hoje, para começar essa minha fala, eu quero deixar para ela um salmo bíblico, o Salmo 23. O Senhor é o meu pastor e nada lhe faltará. Uma mulher que sempre foi guerreira, sempre foi batalhou pela vida, mas sempre colocando, como ela falou nas palavras dela, Deus acima de tudo. Então, uma mulher que eu tive, apesar de pouco tempo na cidade, eu tive o prazer e o privilégio de conhecê-la. E várias vezes estive na casa dela, ouvindo as histórias dela, onde, como ela falou, muitas pessoas às vezes não têm paciência de ouvir as pessoas que estão com uma certa idade. Mas é ali que está o poço de sabedoria, é ali que está o poço de conhecimento, que para nós jovens temos que aprender, porque a gente passa tanto tempo escutando bobagem de pessoas que não têm nem a competência e o conhecimento que uma senhora dessa tem. E a gente passa vários e vários tempos ouvindo. E às vezes senta lá, conversa 5 minutinhos e vai embora porque não consegue conversar muito tempo. E eu fui um que várias e várias vezes fui conversar com ela. Tive o prazer de conhecer o filho dela, o Orlando. Fiz alguns negócios com ele no tempo que ele gostava de criar umas aves e eu crio galinha também. Ele vivia lá em casa, a gente teve uma amizade muito boa. Eu com o filho dela e com ela. E hoje ter o prazer de, como presidente desta casa, fazer parte dessa honraria que estamos patrocinando para ela. E no dia do aniversário dela, de 86 anos. Então, para a gente aqui é uma honra muito grande estar participando dessa cerimônia nesta noite. E desde já quero agradecer a ela por fazer parte do Paulo Frontin, por fazer parte da história de Paulo Frontin. Porque poucos trabalham, estudam aqui e quando fazem o pé de meia, como é o dito popular, vão embora da nossa cidade. E ela fez o contrário. Quando ela conseguiu vencer lá fora, ela voltou para a terra de origem. E isso é uma bondade e um respeito pela nossa cidade muito grande que ela teve. E para a gente, que hoje eu me considero um cidadão frontinense, é muito importante a história dela. Um currículo maravilhoso e invejável por muitas pessoas. Uma inveja boa, uma inveja sadia, de uma mulher que começou a vida nova e que hoje pode dizer, o trabalho foi grande, mas eu venci. Parabéns, Dona Diva, e eu agradeço a presença de todos aqui. Convido a excelentíssima senhora vereadora Andréia Soraya Blaskiewicz a fazer uso da palavra. Boa noite a todos, senhor prefeito municipal, meus colegas vereadores, o nosso vice
Marcos, a dona Diva, que é a nossa homenageada. Praticamente fomos vizinhas e somos próximos aqui, perto da sua casa. A família, o seu Ercílio, dona Delmaria, uma vez primeira-dama, sempre primeira-dama, eu sempre digo isso para ela, né? A Carla, a Ionara, a outra Carla, a esposa do nosso colega, o Marques, a família toda, isso é família. O que nós estamos fazendo hoje aqui é uma homenagem a uma mulher que fez a diferença, que faz a diferença, não é? Que trouxe, agregou para nós, que nos deu exemplos, que nós vamos passar para os nossos filhos, para os nossos netos. Sou catarinense de Porto União, mas sou frontinense. Fui acolhida também pela senhora. Tenho móveis na minha casa que foram feitos pelo seu Orlando. Então nós temos lembranças, eu posso dizer que temos laços. Temos a Marisa, que é a sua cuidadora, e que ela, assim, ela está muito, assim, sentida, né, tocada com a nossa homenagem, porque é muito importante para todos nós. A senhora é importante para nós. E quando a senhora comentou que às vezes as pessoas não gostam de coisas velhas, eu lembro do seu livro. Que do passado guardei apenas o que foi bom, para o futuro as coisas que podemos guardar como história. Quem não tem história e nem raízes é, sem dúvida, aquele que não viveu. Aquele que não viveu, quem não tem histórias, quem não tem cicatrizes, não tem nada para contar, não tem vida. A senhora tem muito para contar e muito mesmo, para que a gente possa lembrar sempre. Mais um pedaço do seu livro que eu também achei de extrema importância fazer o comentário, é que a senhora colocou que o amor é universal e cada ser é único, somos mesmos. E que nós precisamos valorizar. Eu sempre digo que nós temos que voltar para a família, as refeições diárias, pelo menos uma vez por dia essa refeição, o pai olhar no olho do filho, essa questão familiar toda, essa valorização das pessoas. E isso é de extrema importância. Hoje, enquanto a única mulher vereadora, represento a senhora. Hoje eu digo assim, de todo o meu coração, estou aqui também como dona Diva. Parabéns pelo seu aniversário, parabéns por toda a sua trajetória e por tudo que a senhora representa para nós mulheres. Muitas mulheres hoje estão assistindo, ouvindo toda a sua trajetória e pode ter certeza que muitas delas vão dizer, se ela conseguiu em outros tempos, eu vou conseguir também. Porque tudo é possível, porque nós somos únicos, não é? E somos humanos e temos possibilidades. Muito obrigada, dona Diva. Neste momento, deixo a palavra livre para quem quiser fazer uso dela. Excelentíssimo senhor prefeito municipal, Jamil, excelentíssimo senhor Crispim, presidente dessa casa, muito obrigado pelo convite. Senhores vereadores, eu vou cumprimentar a Andréia, e cumprimentando a Andréia, quero cumprimentar todos os outros vereadores aí, né, para não falar o nome de todos. Senhores e senhoras, filhos da dona Diva, minha querida amiga dona Diva, que tanto me ajudou, tanto me apoiou, e que eu e a Delmaria queremos nesse instante
quero nesse instante agradecer a amizade que temos com a senhora, que a senhora sabe bem como que é, o carinho que nós temos pela senhora. E esse exemplo da Dona Diva, um baluarte do nosso município, alguém que demonstrou um amor tremendo por a nossa cidade. Alguém já falou aqui que saiu jovenzinha daqui e voltou jovem também, depois de tantos anos. Porque a juventude não desaparece das pessoas que têm um coração como a senhora tem, que tem uma vivacidade que nem a senhora tem, de alguém que demonstra um amor por essa terra e pelo povo daqui, que a senhora sempre demonstrou. E isso a senhora demonstrou quando eu precisava, ia naquela assembleia e tinha um baluarte que me acompanhava, me ajudava e me orientava com quem eu devia falar para conseguir as coisas necessárias para o desenvolvimento deste município. E eu admiro muito o respeito que todos da Assembleia tinham pela Dona Diva. Era uma pessoa que impunha respeito, que todos admiravam e todos falavam bem dela, porque era alguém que servia naquela Assembleia. E alguém que servia as pessoas que iam lá e precisavam dela. E nós, frontinenses, graças a Deus, que alguém lembrou de dar a ela esse título de cidadão honorária desse município. Quem sabe assim o nosso povo possa ter conhecimento de tudo que ela realizou por essa cidade, por esse povo daqui. E assim ela não vai permanecer no esquecimento. Os livros dela servem também, mas há necessidade de que a cultura seja lembrada e seja defendida como ela sempre fez e sempre defendeu. Naquele momento que a senhora falou, das vezes que eu estive lá e que a senhora me atendeu, realmente eu senti uma emoção muito grande. E por isso que eu fiz questão de estar aqui nesse momento, para agradecer, porque naqueles tempos a gente tinha uma dificuldade muito grande, a senhora lembra bem disso. E junto dos deputados, quando eu precisava, desde o tempo do falecido Domício Scaramella, que era deputado representando a nossa região, que ele era aqui de União da Vitória, e também do Aníbal, como ela falou. Quantas vezes problemas que eram insolúveis, a gente chegava lá e dizia, você fale com o Aníbal que esse problema ele resolve. E resolvia. E resolvia. Jamais eu fui lá com um problema que fosse difícil de ser resolvido e sair de lá sem ter a solução dos problemas que aconteciam. E quando eu fui prefeito aqui, a primeira vez, em 77 que eu assumi aqui, a senhora sabe bem como era o nosso município ainda. As dificuldades que nós enfrentávamos, as dificuldades de comunicação, as dificuldades de rodovias, as dificuldades que eu acho que quando a senhora saiu daqui eram muito piores ainda. Porque era um lugarzinho pequeno, de gente boa, gente trabalhadora, gente honesta, mas que precisava de um impulso para poder progredir. E isso aconteceu com uma ajuda muito grande, que talvez poucos conhecem. E muitos que conhecem não acreditam que veio muita ajuda por pedido dela pelos próprios deputados que aqui ajudavam. Dona Diva, muito obrigado pelas atitudes que a senhora tomou em defesa desse município, dessa terra que viu a senhora nascer, e pela grandiosidade do trabalho que a senhora realizou, pelo currículo invejável que a senhora tem e que poucos conhecem ou conheciam, mas que de hora em diante terão esse conhecimento. Que aquele Deus que eu sei que a senhora ama tanto, aquela pessoa dedicada que a senhora é, inclusive sempre participando
dos encontros que nós tivemos na nossa igreja aqui. Esse Deus lhe deu essa força e lhe dará ainda, e dará a nós também. Que Deus continue abençoando, o que eu sei que já abençoou muito. E eu tenho certeza que sempre seus filhos, pelo carinho que a senhora dedicou a eles, e nós sabemos disso por causa dos contatos que nós tínhamos, tem um orgulho enorme da mãe que eles têm. Pode ter certeza absoluta. E a senhora também tem orgulho dos seus filhos, porque a senhora sempre falou para nós deles com muito carinho, apesar de nós termos dele pouco conhecimento. O conhecimento maior que nós tínhamos era com o artista Orlando, porque ele era um verdadeiro artista. Os quadros que ele deixou por aí, as pinturas que ele deixou para nós, servem e servirão sempre para perpetuar o nome dele. Nós temos aí na igreja, que a senhora sabe, os quadros que ele pintou e que constam com o nome dele. E nós temos lá em casa outros dele também. Muito obrigado, dona Diva, pela senhora, pela família que a senhora criou e pelo amor que a senhora tem a esse nosso município. Obrigada, senhor Cílio. Parabéns pelas palavras. Uma boa noite a todos, as autoridades presentes, cumprimento a todos. Eu não sou político, então eu sou muito direto. A minha mãe me ensinou várias coisas nessa vida, uma delas a ser sucinto, rápido, eficiente e, se possível, competente também. Ela deu grandes exemplos para todos nós, né, nos formou, nos orientou e, como o Ercílio bem disse, nós temos um baita de um orgulho dessa mulher. É uma mulher guerreira, uma mulher de raça. Nasceu aqui como eu nasci nessa terra. Obrigado a vocês por fazerem essa homenagem merecida para minha mãe. Que ela é um grande exemplo e que Frontin traga mais mulheres como essa minha mãe. E que esse Brasil também tenha mulheres com a competência e o caráter que ela tem. É uma grande mulher e eu tenho um orgulho muito grande de ter nascido dela. E nasci nessa terra aqui também, numa casinha aqui do lado de uma serraria que pertencia ao meu avô, onde mora a minha prima Marieta hoje. Nasci naquela casa. Eu sou frontinense como vocês. Tenho tanto orgulho daqui quanto ela. Várias vezes eu ofereci ajuda para vocês. Se vocês precisarem, eu também sou um profissional da área de engenharia e me propus várias vezes ajudar a minha terra. Até hoje eu não tive recepção para mostrar meu conhecimento para vocês aqui. Continuo oferecendo. O que vocês precisarem do meu conhecimento, estou à disposição para isso para vocês. Gostaria de contribuir com a minha terra também, como a minha mãe fez. E ela tem um orgulho daqui, como eu tenho também. Parabéns para vocês todos. Adorei ouvir o Ercílio falando da minha mãe. Obrigado, Marques, pelas palavras gentis. Ao prefeito, a todos vocês que falaram também, a vereadora. Obrigado. E vocês, mulheres, somem cada vez mais, porque vocês têm tanta competência quanto qualquer outro. Nós, homens, ficamos torcendo por vocês, que têm mulheres grandes, não algumas que, de vez em quando, surgem e nos decepcionam, né? Infelizmente, que tiveram um cargo, às vezes, para fazer uma grande mudança no país e não o fizeram. Queimaram oportunidades. A minha mãe teve poucas oportunidades, e delas ela fez um grande trabalho. Ela, pelo pouco que ela tinha, ela fez muito. Obrigado, mãe, por ter me feito. Obrigado a todos vocês, uma boa noite. Agradeço a homenagem à minha mãe e acho que é merecida. Obrigado mais uma vez a todos. Boa noite a todos, ao presidente da Câmara, Crispim, ao prefeito municipal Peixe, ao vice, a vereadora, né, única vereadora da casa,
ao Ercílio, a esposa, a minha querida Lucene e o meu irmão. E a Marisa, que é a cuidadora, e os parentes também aqui presentes. Eu também já fui vereador em Caçador, presidente da Câmara, e eu quero homenagear a Dona Diva, minha mãe, que saiu daqui numa época difícil. 1960, uma mulher com 3 filhos, onde a família, extremamente machista, dizia que ela iria se prostituir. E quem estava separado era assim considerado naquela época. E isso é o mundo que nós vivemos, é o Brasil que nós temos. E isso me fez ser criado por uma mãe e pai. E para mim a admiração de uma mulher cresceu muito e eu fiz disso a minha profissão, para tratar essas mulheres. E não só tratar, mas admirá-las e achar que elas precisam mais espaço. Nós precisamos mais mulheres fortes e a única maneira é darmos espaço. Ainda nós temos uma sociedade machista, basta olhar na Câmara, só uma representante feminina. Então, é nesse sentido que eu acho que ainda o povo não acredita na própria mulher. As próprias mulheres não acreditam nelas, porque elas votam nos homens. E nós precisamos que tenha mais mulheres ocupando mais espaço. Tá? Eu tenho certeza que o mundo será bem melhor quando isso acontecer. E nós eliminarmos um pouco desses preconceitos que nós temos a respeito delas. E convivendo com a Dona Diva, a gente se esforçou e aprende. É muito difícil você ser filho dela, porque os valores passados são muito fortes. E a gente são valores morais, valores de vida e valores de respeito, principalmente às mulheres. Então, muito obrigado por tudo que a senhora fez. E obrigado a todos vocês. E obrigado ao Marx por essa homenagem à minha mãe. Tá? Então, a gente sabe tudo quanto ela gosta dessa cidade. Então, é uma justa homenagem a uma cidadã de Caçador, a um cidadão de Paulo Frontin. E esse cidadão de Paulo Frontin chama-se Diva Scaramella, hoje Bosta. Obrigado. A entrega das flores? Mais alguém dos presentes gostaria de usar a palavra? Assim sendo, passaremos a palavra à nossa homenageada da noite, nossa cidadã benemérita, a fazer uso dela. Obrigada por me darem um tempo para pôr minhas emoções em ordem.
é que essa terra sempre foi muito amada por mim. Eu nasci há 86 anos, na rua São José, numa casa que também devia ser tombada e não foi. Obrigada, Deu Maria, Deus se entrar com o processo, mas ela não foi. Ficou a casa que meu pai começou a construir. O meu pai amou tanto essa terra que ele dizia para nós: vocês são descendentes de italianos, vocês não são italianos, vocês são brasileiros. Ame essa terra, porque eu já passei 2 guerras e sei o que é o Brasil. Vocês amem essa terra. E eu, muito cedo, perdi meu pai. Houve uma explosão muito feia aqui em Frontin, que deixou assim uma mágoa para as crianças como eu, de 8 anos. Porque a minha sala ficou de 15, ficou só 5. E as freiras punham um massinho de flor nas outras carteiras vazias. Aquilo marcava a gente. E eu nunca esqueci daquela explosão, daquele dia fatídico. Era 7 da manhã, essa terra começou a tremer, e minha mãe e meu pai, como eram estrangeiros, e conheciam um terremoto, nos disseram que era um terremoto. Mas eu dormia com a minha irmã, que não sei, a Frontin inteiro sabe que os Pavelski são meus irmãos. Eu nunca neguei. A minha mãe era viúva com 25 anos, quando apareceu o italiano comprar a madeira dela. E ele viu a coragem daquela mulher, e como ele tinha 45 anos e era solteirão, ele atotou a pequenininha. Quando ele vinha comprar a madeira da minha mãe, ele conquistou a minha mãe pela Yolanda, avó da Carla. Da Carla que está presente aqui. Ela foi a primeira a chamar meu pai de pai. E o pai do Ney, o Tonico, se apaixonou pelo meu pai, porque ele tinha 10 anos, e falou: mãe, case com esse homem, ele é tão bonzinho. Ela sempre contava essa história para nós. E ele foi o pai dos 6, da avó, da mulher do Didi. Foi a primeira que ele levou no altar. As 3 foram ele que levou eu não tive essa felicidade, foi o pai do Ney que me levou no altar, que foi meu segundo pai, o qual o Ney nunca respeitou o amor que eu sentia pelo meu irmão. Então hoje eu quero que vocês saibam um pouquinho da minha vida. Aos 8 anos me abalou a explosão. Perdi a tia da Marisa, que hoje é minha babá, sentava comigo e levava a cera para nós limparmos as carteiras, porque naquele tempo eram os alunos que limpavam as carteiras. E a Zenóbia Busco era minha, e o Marquiano Fidunho, eram a minha turma, e sentavam naquelas carteiras de 2 lugares com a gente. Essa Zenóbia era uma criatura tão boa, que ela gostava muito do pão sovado da minha mãe, que o Nono, meu avô, tinha feito um cilindro para minha mãe, e ela fazia um pão muito gostoso. Então eu levava o pão com goiabada e queijo, e ela levava a broa com banha e sal, que eu adorava. E nós fazíamos as trocas. Era por baixo da carteira, mas a gente fazia a troca. Para a freira dizia: os ricos aqui, os pobres aqui. Quem sabia bem essa história era o Antoninho Gabardo, que morreu agora há pouco tempo. Ele chegava lá na porta de casa e dizia: Diva, vamos para a mesa dos ricos ou para a mesa dos pobres? Porque ele estudou comigo. A irmã Basília era muito simplesinha, coitada, e ela, então, dizia, ficou muito órfã da explosão, e a mesa ficou num mezanino mais alto, para nós, os ricos, e para os pobres lá embaixo. Porque elas só davam feijão, arroz, é o que elas podiam dar naquela época. Elas foram assim umas heroínas, a irmã Teofânia e a irmã Basília. Elas plantaram roça. Foi minha mãe, o seu Leão, o pai do doutor Emílio, e mais um outro coletor que trouxeram as freiras para cá.
porque meus irmãos foram estudar em Vera Guarani. Vera Guarani tinha um colégio muito famoso, que vinha gente do Rio de Janeiro estudar aqui. Meus irmãos estudaram todos lá, e eu já estudei aqui no Santana. E quando fiz assim, um pouquinho de recuperação da morte dos meus amigos, o meu pai teve um infarto muito forte, que eu tive o mesmo infarto que ele. Quero agradecer o chofer que me levou desesperado para Curitiba, e ao prefeito que deu a ambulância. E graças a Deus eu estou aqui, como diz meu filho, que é médico. A senhora já ressuscitou 4 vezes, mãe. Agora foi no último tombo que eu estou de andador. Dei de cair depois de velha, mas minha tontura é só para trás, que ninguém me socorre. Daí eu vou para trás. E aqui estou de andador, mas graças a Deus podendo falar com as pessoas que eu mais amei na vida, que começou aqui em Paulo Frontin. O meu pai ensinando a gente a amar a todos. Ele foi muito admirado nessa terra e foi muito produtivo. Fez muita falta tanto para os enteados como para nós 3 irmãos que ele deixou. E eu tive a felicidade de ser filha dele mesmo. A Yolanda foi filha do coração dele. Mas eu sou filha do sangue dele. E tenho muito caráter dele. Eu não consigo falar por trás, eu não gosto de fofoca. Todo mundo que trabalha comigo sabe disso. Quando tenho que dizer uma coisa, até desculpe, prefeito, eu já lhe ofendi um dia. Mas eu estava com mágoa no coração. Porque eu tinha trabalhado para o senhor, e eu quero que hoje seja um dia assim de reconciliação mesmo e de paz. Porque o senhor estava com meu filho aqui por um erro do Rossoni. Porque o Rossoni tirou 1 ano de quartel do meu filho. E ele tinha aposentado, teve que voltar. E o Anibele é casado com uma parente minha. O Anibele pediu para o Jamil, para o Orlando ficar com ele. Mas eu sei que tinha gente, não foi ato teu, não, porque não é da família Peixe, porque eu devo muito para o teu avô. Quem me arrumou transferência para Curitiba, aqui de Frontin, foi ele. Ele, Teodoro Karpov, são pessoas que me apoiaram para eu ir embora. Porque eu casei muito cedo, casei com 16 anos, com o primeiro namorado, e o único homem da minha vida, né, meus filhos? Que até hoje vocês me cobram que eu estou sozinha. Mas, e se ele voltasse, eu casava com ele do mesmo jeito. Verdade mesmo. Mas daí eu fiquei sozinha e perdi minha mãe. E eu já tinha 2 anos de probatório aqui em Frontin. Mas 10 meses o Lupião não pagava a gente. Eu estava passando miséria e eu tinha a herança da minha mãe. Mas a minha cunhada dizia que eu não tinha direito a nada. E a quem me socorria eram os pais da Aldelmaria, era a dona Wanda Skibinski, que me socorriam aqui. Quando eu fui embora, eu fui com o haver de 10 meses do Estado e eu devendo para a tua mãe, para todas as pessoas. Mas eu fui para Curitiba com uma mão para trás e outra para frente. Eu ia ficar na casa da minha prima, porque o velho Demeterco me arrumou emprego no Mercadorama deles. E daí, eu não podia levar os 3. Fui lá conversar com a irmã Teofânia. Ela disse, com 2 braços eu te recebi, vou receber com 4. Só não tenho uma cama aqui. Eu voltei na casa da mamãe, peguei uma cama de casal para os 3 dormir, peguei o jipe do Tunico, fui lá levar, mas não falei nada, fiz o mesmo segredo que vocês me fizeram hoje. A Marisa vai me pagar, porque só me mentiu. Só me mentiu por uma boa ação, sabe? E daí, eu fui para lá. No primeiro mês eu chorei muito.
Nunca tinha me separado dos três. E eu criei os três muito unidos, que meu neto, que mora na Alemanha, casou faz 4 anos, tem 3 filhos já. Ele veio agora, ficou 5 dias comigo aqui, a pequenininha aprendeu a gatinhar lá em casa. Ele disse que quer criar os filhos junto, como eu criei, para terem bastante amor. Porque é o que uniu vocês, né? Os 3 irmãos eram 1 por 3 e 3 por 1. Sempre foi assim. Isso eu quero agradecer aos 2, que sempre socorreram Orlando, porque Orlando sempre escolheu profissão que rendia pouco. Quem ajudava ele eram os 2 irmãos sempre. E eles foram sempre, e eu sei que ele sente muita falta dele como eu, porque eles chegam em casa, a primeira coisa que eles fazem é vão lá ver a casinha dele. Porque ele morava sozinho, ele já tinha 63 anos. Era um direito dele morar sozinho e levar quem ele quisesse na casa dele. E ele se sustentava. E eu morava ali do lado porque eu tinha vindo de Curitiba, porque para eu ir lá os outros são casados. Então, tem a casa deles, eu não quero atrapalhar ninguém. Ele não, ele era sozinho. A gente fazia a refeição junto, mas cada um na sua casa. E ele foi um filho abençoado, ele sofreu muito aqui, ficou muito dever, teve muito vigarista, que vocês já conhecem. Quem tem o negócio aqui tem que tomar muito cuidado. Porque quem paga a primeira não paga mais nenhuma. Sabe? Então, não é aquelas pessoas que chegam e já fazem e pagam. Nós temos muitas pessoas que nos ajudaram bastante, eu quero agradecer, aproveitar, posso aproveitar? A Jacinta, que fez tudo com a gente, pagou direitinho. Todas as lojas dela foi a gente que fez, Dr. Mário. Todas essas pessoas que nos sustentavam. Mas depois eu tive infarto, eu abri mão do escritório e a coisa desandou. Mas graças a Deus, com a ajuda dos meus filhos, está tudo em ordem, né? Ainda tem umas coisinhas de inventário para quebrar a cabeça do Alfredo, que o Francisco passou a responsabilidade para ele. E ele tem que, todo mês, me ajudar a fazer minhas coisas. Então, quero agradecer a todos e muito obrigado, Jamil, porque eu vou dormir de coração aliviado. Vou dar um abraço. Tá bem? Porque a família Peixe sempre foi meus amigos. Nós sempre fomos. Tá? Então, hoje é um dia de paz. Muito obrigado a todos os frontinenses, porque eu amo essa terra mais do que tudo. Eu já cheguei a pegar um maço de terra e jogar para cima e dizer, graças a Deus, sou da minha terra. Embora eu gostava de Curitiba e tudo. Então, não sei quem foi que organizou essa homenagem. Então, a pessoa que organizou, a minha gratidão eterna, e aos que estão presentes aqui, porque a gente não conta pela quantidade, conta pela qualidade dos amigos. E esses que estão aqui são meus amigos de peito. Muito obrigado, Crispim, que vai com o Marques lá em casa. Tem uma porção de vereadores, só meu parente lá que desapareceu. Mas os outros são todos. Você que me levou, ele já me levou para Caçador, lá na tua casa. Já me levou Martinha também. Deus me deu 4 ressurreições. Então, muito obrigado por eu chegar, diz que perto do aniversário a gente morre, né? Então, muito obrigado por Deus me dar essa felicidade de estar aqui com vocês. E quem organizou, toda a minha gratidão. A cara merece. Parabéns. Obrigada, Marques. Agora nós só...
mais um pouquinho. Convido o excelentíssimo senhor vereador, proponente desta honraria, Martim Marques Bonfim, a fazer uso da palavra. Boa noite a todos novamente, né? Então, hoje, além dessa homenagem lindíssima que todos aqui prestaram, né, a cidadã, Dona Diva Scaramella Ojiboschi, ela também faz aniversário. São 86 anos de vida, de trabalho, de demonstração do que é querer bem uma terra, do que é viver para a sua terra. Pois, como disse o vereador Crispim, ela retornou, como disse o Hercílio também, ela voltou para a sua terra. Ela nunca esqueceu Paulo Frontin. E hoje justamente coincidiu da nossa cerimônia, então, ser quando ela completa 86 anos de vida. O nosso município só tem a agradecer a senhora, Dona Diva, por ter, durante todo esse tempo, demonstrado essa gratidão, esse respeito, esse compromisso com o município. São pessoas assim que engrandecem e que nos dá o exemplo de como nós devemos nos portar, né? São pessoas como a Dona Diva que nos dizem: siga por esse caminho, façam o bem, tratem as pessoas com educação, tratem as pessoas bem, porque todos merecem respeito. Então eu vou fazer a entrega de um buquê de flores, né, para a Dona Diva em seguida. E a Dona Diva, então, terá sempre neste recinto, na Câmara de Vereadores, através de todos os seus componentes, né, a porta aberta. A família da Dona Diva também tem a porta aberta aqui nesta casa, como nós costumamos chamar, Casa de Leis. Então, Dona Diva, nós nos orgulhamos de tudo aquilo que nós sabemos e nós políticos sabemos mais ainda como a senhora se comportou, como a senhora nos bastidores operava e trabalhava em segredo, porque não ia aparecer, né? Mas buscando sempre, então, ajudar os prefeitos, como o seu Hercílio, Francisco Gauloski e outros prefeitos que passaram, né? O avô do nosso prefeito aqui, Jamil Peixe. Então, são ações que a senhora fez, passou despercebido, mas hoje nós estamos, então, recuperando essas informações e mostrando para a população. Às vezes, a pessoa não está no cargo de prefeito, nem de vereador, nem de deputado, mas ela é importante. E ela demonstrou para a gente essa importância, né, pelas próprias palavras do ex-prefeito Hercílio, que aqui veio e disse que quando ele foi prefeito, ela fez esse papel muito bem feito e através dela ele conseguiu trazer verbas e benefícios e projetos para o município de Paulo Frontin, numa época em que tudo era mais difícil. A comunicação, como disse o ex-prefeito Hercílio, a logística, o transporte, enfim, e até o recurso que o município recebia. A gente sabe das dificuldades que o município então atravessava, mas nós tínhamos lá, em Curitiba, uma pessoa que Deus mandou para auxiliar então o nosso município. E no anonimato, ela fez aquilo que às vezes muita gente não consegue fazer, mesmo estando na vez. Então, nós temos que só agradecer a Dona Diva por todo esse trabalho e dar
esse reconhecimento que a senhora merece. Eu quero entregar aqui agora, então, também um buquê de flores pela passagem dos seus 86 anos de vida, dona Diva. Parabéns e obrigado. Por favor, traga ali. E a você que leu um pedacinho lá do meu escrito, quem não tem raízes não tem futuro nenhum. E nós estamos aqui porque temos raízes aqui. E ainda quero ver Paulo Frontin. Eu vou morrer aqui, não vou sair daqui. Não sei se meus filhos não gostam muito da minha casa, mas eu tenho um filho engenheiro, ele vai fazer uma para mim. Então, eu fiz o que eu pude. Agora, ela usou minhas palavras, por isso eu quero agradecer, porque aonde a gente tira a raiz da gente, ela apodrece. Eu vivi 60 anos fora de Frontin, sonhando com a serra. Quando ia dar aula em Paranaguá, na faculdade, eles me diziam, seja bem-vinda no mar, professor. Eu dizia, eu quero ser bem-vinda numa terra que é um buraco cheio de serra. Neste Já momento... me emocionei muito. Não posso mais me emocionar. Muito obrigada para todos. E se ficar 4 anos aqui e ainda tiver com essa cabeça, porque a minha cabeça não acompanha minhas pernas, ela tem 18 anos sempre. Então, meu serviço, ainda que puder ser aproveitado, os vereadores, eu tenho bastante projetos que eu fiz, um foi aprovado, 2 foram aprovados. Até no lar eu quero ainda fazer em Paulo Frontin, porque eu não posso ver aquelas meninas de 12 anos passar lá em casa com o neném no colo. Você, ela é assistente social, né? Você tem que ficar responsável de nós vermos isso e um vereador tem que fazer o projeto. Eu ofereço toda... Porque eu não me sinto útil mais. Então, eu só tenho vontade de morrer, eu não quero morrer ainda. O meu filho me abandonou antes, mas eu estou aqui. Se precisarem, podem contar comigo. Neste momento, convido a vereadora Andréia Soraya Blaskiewicz a fazer a leitura da ata desta solenidade. Ata da sessão solene de entrega de título de cidadã benemérita e ilustre cidadã Diva Scaramella Ojibonski, realizada no dia 31 do mês de março do ano de 2022, às 19 horas, nas dependências da Câmara Municipal de Paulo Frontin, contando com a presença dos vereadores Andréia Soraya Blaskiewicz, Daniel Gomes, Fabiano José Bueno, Isidório Nicolau Peixe, Jandir Machado de Azevedo, Martim Marques Bonfim. Também contamos com a presença do prefeito municipal Jamil Peixe, vice-prefeito municipal Marcos Paulo Romagnucci, também
Crispim Viana e demais secretários municipais. O excelentíssimo senhor presidente abriu a sessão solene de entrega de título de cidadã benemérita, agradecendo a presença de todos. Na sequência, passou a palavra ao vereador proponente desta honraria, excelentíssimo senhor vereador Martim Marques Bonfim, o qual utilizou a palavra para explanar o brilhante currículo de nossa homenageada. Na sequência, o excelentíssimo senhor vereador Martim Marques Bonfim foi convidado a proceder com a entrega do título de cidadã benemérita para a ilustre cidadã Diva Escaramela Ojibonski. Após a cerimônia de entrega, a homenageada da noite foi convidada a utilizar-se deste espaço para fazer uso da palavra, a qual fez comentários sobre importantes passagens de sua vida, a qual a trouxeram até aqui, agradecendo a todos pela honraria recebida no dia de hoje. Na sequência, utilizou-se da palavra o prefeito municipal, excelentíssimo senhor Jamil Peixe, e o vice-prefeito municipal, excelentíssimo senhor Marcos Paulo Romaniuk, presidente do Poder Legislativo Municipal, Crispim Viana de Moura, vereadora Andréia Soraya Blaskiewicz e ex-prefeito municipal, excelentíssimo senhor Ercílio João Dalazen. Também utilizou-se deste espaço seus filhos Francisco Antônio e Danilo Alfredo, os quais, emocionados, comentaram sobre algumas passagens que fizeram parte da história de todos na família, bem como também utilizaram deste espaço várias autoridades e convidados presentes, parabenizando nossa homenageada. Na sequência, em virtude de nossa homenageada estar completando mais um ano de vida, o vereador proponente desta honraria, excelentíssimo senhor Martim Marques Bonfim, proferiu palavras de felicitações. Na sequência, a vereadora Andréia procedeu com a entrega de arranjo de flores, bem como o senhor Martim Marques Bonfim, parabenizando nossa cidadã benemérita. Nada mais havendo a constar, o excelentíssimo senhor presidente deu por encerrada a presente sessão solene de entrega de título de cidadã benemérita, senhora Diva Escaramela Ojibonski, agradecendo a presença de todos. Pergunto aos presentes se alguém gostaria que fosse acrescentado algum destaque na ata que foi lida. Assim sendo, convido a ilustre homenageada da noite, cidadã benemérita de Paulo Frontin, a assinar a ata desta solenidade. Convido o vereador proponente Martinho Marques Bonfim a proceder com a assinatura da ata. Convido o presidente do Poder Legislativo Municipal, vereador Crispim Viana de Moura, a proceder com a assinatura da ata. Convido o prefeito municipal de Paulo Frontin, excelentíssimo senhor Jamil Peixe, a proceder com a assinatura da ata.
Após a solenidade, a ata que foi lida e assinada pela mesa estará à disposição de todos, para que também possam registrar o comparecimento neste evento. Para finalizar, convido o excelentíssimo senhor presidente do Poder Legislativo Municipal, Crispim Viana de Moura, para proceder com o devido encerramento desta sessão solene de entrega de título de cidadã benemérita à excelentíssima senhora Diva Scaramella. Quero desde já agradecer a presença de todos, do nosso ex-prefeito, nosso prefeito, o vice, os secretários que se faz presente e todos os convidados, os filhos, a dona Diva, a nossa vereadora. Só voltando um pouco a palavra da homenageada nesta noite, que falou que não era quantidade e sim qualidade. Exatamente, dona Diva, não precisamos de quantidade, a gente precisamos de qualidade. Eu gosto muito de citar alguns versículos bíblicos que dizem assim, que se alegra com os que se alegram e chora com os que choram. Hoje a gente chorar com as pessoas que choram é muito mais fácil, porque a gente se comove ali num ente querido, numa perca, mas se alegrar com os que se alegram nos dias de hoje é muito mais difícil, porque são poucos que querem a alegria do próximo. Infelizmente, o mundo, cada dia que passa, se torna mais difícil. Mas somos gratos a Deus por nos dar a oportunidade de hoje estar aqui, e aos filhos, que hoje tem a mãe com 86 anos de idade. Eu não tenho esse privilégio, que eu perdi a minha com 40. Então, que Deus tenha ela no bom lugar e valorize o tempo que vocês têm. Porque num dia que perder, a gente só começa a agradecer depois que perde. E graças a Deus, hoje nós tivemos a oportunidade de homenagear em vida coisas que muitos não estão fazendo nos dias de hoje. É colocar ruas, homenagear depois que morrem. E isso a gente tem que, aos poucos, perder esse costume. Agradecer, homenagear, visitar, enquanto a vida. Enquanto a gente podemos ouvir o que as pessoas têm para agradecer. Depois que morrer, não adianta mais. Tá bom? Declaro, neste momento, encerrada a sessão solene de entrega do título de cidadã benemérita ao ilustre cidadã Diva Scaramella Ojibuski. Obrigado a todos por participar, por esta noite. Quero agradecer a presença de todos mais uma vez e convidar para depois daqui a gente comer um salgado, participar de um pequeno lanche, um buffet e um bolinho que a gente fez em comemoração de uma data especial, tanto do aniversário dela, como da entrega dessa honraria. Uma boa noite a todos e parabéns mais uma vez para a dona Diva.